Amém, queridos? Louvado seja Deus por esse tempo. Deus seja louvado pela sua palavra, pelo seu consolo. Vamos abrir nossas Bíblias na palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 12. Abra sua Bíblia, se você tem. Por favor, abra e acompanhe conosco. Romanos, capítulo 1, versículo 12. Estamos no número 27 da nossa lista de 31 mandamentos da mutualidade. Estamos já no finalzinho dessa série. Já, se Jesus não voltar e Deus assim permitir, vamos encerrar esta série, os mandamentos da mutualidade. E o nosso tema de hoje é confortai-vos uns aos outros pela fé. O texto básico é Romanos, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo estava escrevendo aos Romanos porque ele desejava fazer uma visita à igreja de Roma, que estava em Roma. Paulo ainda não tinha ido à igreja em Roma quando ele escreve essa carta. No versículo 11 ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo tinha clareza de que aonde ele ia, ele podia confortar os irmãos e também ser confortado. Paulo não era altivo, não pensava somente que ele ia dar o tempo todo, ele também precisava receber, como todos nós, como diz lá em Provérbios, como ferro que afia o ferro, assim é o homem ao seu amigo. Cada vez que encontramos um discípulo e estamos ali com ele, compartilhando algo do Senhor, nós abençoamos e também somos abençoados. E Paulo tinha clareza disso, quando ele fala sobre a reciprocidade no conforto. Ele diz aí, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, ou seja, a fé que estava em Paulo e a fé que estava na igreja, que estava em Roma, que até aquele momento já passava por algumas batalhas, algumas perseguições, e Paulo tinha clareza de que chegando lá, ele ia poder confortar os irmãos, mas também ele poderia ser confortado. E nós vamos olhar essa palavra confortemos mutuamente, nos confortemos. Essa é uma palavra que está no Novo Testamento várias vezes. Ela serve também para consolo. Consolai-vos uns aos outros, ou encorajai-vos uns aos outros. A mesma palavra serve para conforto, consolo e encorajamento. E esse tempo é um tempo em que nós precisamos encorajar uns aos outros, porque a cada dia, queridos, as notícias que nos chegam são mais difíceis. Pela manhã li a nota do falecimento do pastor Benoni. Logo após o almoço, me chegou o pedido do pastor Edelto. Então, queridos, é momento de que eu e você precisamos de todo consolo, de todo conforto, isso uns aos outros. Essa palavra, nos confortemos, palavra que lá no grego significa sumarakalel, ela vem da raiz de parakalel, que é a mesma raiz de paráclito, palavra usada
pelo Senhor Jesus para designar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que consola. Essa palavra, querido, é uma palavra que ela vai juntar duas coisas: nós e conforto. Por isso Paulo escreve aí: nos confortemos. Ou seja, confortemos-nos uns aos outros. Cada vez que nós encontramos o irmão, que ligamos para o irmão, telefonamos ou fazemos uma chamada de vídeo, nós podemos nos confortar uns aos outros. Por que podemos confortar uns aos outros? Porque em nós habita o Consolador. E eu queria ir com os queridos irmãos em João, capítulo 14, Evangelho de João, deixa marcado aí em Romanos, quando Jesus ele promete outro Consolador. Quando Jesus estava com os discípulos, ele quem consolava, mas ele estava perto da sua partida, e ele então começou a preparar os discípulos, e ele diz o seguinte, João, capítulo 14, verso 16. Se você tem sua Bíblia, por favor, vamos comigo, João 14, 16. Diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra aí, Consolador, é a palavra Paráclitos. Jesus estava designando essa expressão, esse termo, ao Espírito Santo, que ficou a seguir sendo chamado de o Consolador amado. Então, queridos, por que eu e você podemos consolar uns aos outros? Porque nós temos o Espírito Santo. E Jesus ele segue dizendo que esse Espírito Santo, além de ser o Consolador, ele é o Espírito da verdade. Olha o que diz aí o verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está dando total certeza para os discípulos que eles não ficariam órfãos, mas ele mandaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. E muito mais, ele habitaria em nós. Agora o verso 17 diz um detalhe. Esse Espírito o mundo não pode ver, porque não o conhece. E, queridos, nesse tempo de pandemia, de tantas mortes, tanta tragédia, tanta obscuridade, esse tempo é um tempo em que eu e você temos um tremendo privilégio, porque temos o Espírito Santo da verdade, o Consolador amado, aquele que nos guia a toda a verdade. Então, queridos, eu e você podemos desfrutar do Espírito Santo, do Consolador, aquele que pode todas as coisas. E, querido visitante, querido amigo, você que está conosco, que porventura ainda não decidiu caminhar com Cristo, você também pode ter o Espírito Santo. Basta que você aceite o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Qualquer ser humano, qualquer homem pode ter o Espírito Santo. Vamos comigo a João capítulo 1. Jesus é muito claro quando ele diz, João capítulo 1, Evangelho de João, versículo 10, diz o seguinte, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, queridos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus, confessar a Ele os seus pecados, você pode nascer de novo, você pode receber o Espírito Santo da verdade, o Consolador amado, aquele que vai guiá-lo a toda a verdade e também vai guiá-lo a todo o consolo. Romanos, capítulo 10, vamos comigo. Como é que isso acontece? Romanos, capítulo 10, versículo 8, Paulo vai dar instrução ali para os queridos irmãos de Roma desse ato de confessar o Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador. Mas primeiro, ele precisa ser Senhor para que depois ele seja Salvador da sua vida. Romanos 10, verso 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você crer em Jesus nessa noite, se você confessá-lo como o Senhor da tua vida, certamente o Espírito Santo passará a habitar no seu coração. E aí o Consolador amado, ele vai fazer parte da tua vida, ele vai fazer companhia com você, ele vai morar em você todos os dias. E esse é o milagre da conversão. Quando alguém nasce de novo da água e do Espírito, não apenas, não é um nascimento biológico, mas é um nascimento espiritual. E aí você estará apto a receber o consolo de Deus através do Espírito Santo e, com certeza, você poderá consolar o teu irmão, porque a palavra nos afirma claramente, e Jesus, antes de ir aos céus, em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz, vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos reunidos ali, num grande cenáculo, no capítulo 2 de Atos, narra a descida do Espírito Santo, o Consolador amado, que veio cheio de poder e graça sobre a vida da igreja. Portanto, nesse tempo de tantas mortes, de tanta escuridão e trevas, nós temos a graça de Deus no Espírito Santo, no Consolador amado, por isso podemos, uns aos outros, nos consolar. E o que Paulo está escrevendo aos Romanos é exatamente isso, que devemos confortar uns aos outros, devemos consolar, devemos encorajar. Cada vez que você encontrar com o irmão, não importa a tua situação, você tem graça de Deus, porque você tem o Espírito Santo e você pode consolar o irmão. E Paulo vai escrever isso muito claramente na sua carta aos Coríntios. Vamos comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 1. Esse é o outro texto muito conhecido. Nós sempre vamos a ele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Ação de graça de Paulo pelo conforto divino. Olha o que diz aí, versículo 3. Bendito seja o Deus e o Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Querido irmão, nosso Deus, ele é o Deus de toda consolação. Toda consolação, todo encorajamento, todo conforto vem de Deus. E Paulo aqui está dando graças. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Ele é Pai de misericórdias, mas também ele é Pai de toda consolação. Mas veja o que ele diz no verso 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, aquele dia que você acorda cabisbaixo, temeroso, preocupado, muitas das vezes exatamente nesse dia que Deus coloca alguém na tua frente, pedindo ajuda, chorando muitas das vezes, e aí o Espírito Santo diz a você, no teu coração, dê a ele, dê a ela uma palavra de consolo. E aí você diz, mas eu que estou precisando ser consolado. E é exatamente essa hora, querido. Porque olha o que diz aí. Ele nos consola, ele nos conforta, ele nos encoraja em toda a nossa tribulação. Para que ele faz isso conosco? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. À medida que Deus nos contempla, à medida que Deus nos consola, nos conforta, ele nos capacita para que, através desse consolo que nós recebemos, através desse conforto que nós recebemos, nós possamos abençoar o nosso irmão, nós possamos consolar outro irmão que muitas das vezes está passando uma tribulação muito maior do que a nossa. Às vezes uma tribulação menor, não importa. A questão é, à medida que o Espírito Santo da minha vida, ele ministra o consolo em mim, ele renova a minha fé, ele renova a minha esperança, ele me capacita com este renovo, com essa nova esperança, ele me capacita a ministrar a vida do meu irmão. E com isso, queridos, o mandamento ele vai sendo cumprido. Nos confortemos mutuamente. E aí o irmão sai da tua frente, recebe uma palavra de ânimo, de fé, de fortaleza, ele encontra com outro irmão, que está abatido também, como ele estava. E ele então pode, com aquela palavra de conforto que ele ganhou, que ele recebeu, ele pode então consolar outro irmão. E assim a igreja vai caminhando, assim a igreja vai seguindo. E preste atenção no que Paulo vai dizendo, esse texto maravilhoso, verso 5. Olha o que diz aí. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quando você lê esse versículo, você pensa, como assim? Os sofrimentos de Cristo se manifestam a meu favor? Ora, eu não quero o sofrimento de Cristo. Mas, queridos irmãos, não podemos nos esquecer de que, quando nós abraçamos o Evangelho de Cristo, nós abraçamos também a cruz de Cristo. E Cristo, ele é muito claro quando ele diz para os discípulos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Cristo diz, aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Então, queridos, quando eu e você abraçamos o Evangelho da graça de Deus, que nos salvou, nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, também nós abraçamos as aflições de Cristo. Mas também recebemos
o consolo de Cristo que transborda em nós e transborda através de nós. E ele pode, então, alcançar vidas. Ele pode libertar vidas. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, porque lá na cruz de Cristo, no sofrimento do Calvário, estava a salvação de toda a humanidade. Por isso, Paulo usa essa expressão. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, ou seja, por meio da cruz de Cristo. O consolo que nós recebemos, ele transborda e alcança outras pessoas. Alcança alguns irmãos, alguns amigos de trabalho, de faculdade, alguns da vizinhança. E Deus vai usar a minha vida e a tua vida, querido, com o consolo que nós recebemos através de alguns irmãos. Deus vai nos usar para confortar outras pessoas. E aí Paulo segue dizendo: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, queridos, se por um lado somos atribulados, muitas das vezes é para o consolo e conforto de outros. Porque algumas vezes somos atribulados e aí então, com aquela tribulação, buscamos a Deus e ganhamos o conforto e o consolo de Deus e crescemos na fé. E agora então, robustecidos, fortalecidos na fé, podemos confortar outros, consolar outros, porque já passamos daquela fase, já passamos por aquele estágio, já passamos por aquele degrau e podemos ajudar aqueles que vêm depois de nós, um pouco abaixo de nós. Isto é tremendo no Evangelho, porque à medida que vamos crescendo, vamos puxando, trazendo alguns irmãos para o nosso patamar, para o degrau que nós já chegamos. E aí podemos, então, nos confortar uns aos outros. Mas Paulo segue dizendo o seguinte, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Pode ter total certeza de que cada vez que você participa dos sofrimentos de Cristo, a favor da igreja, do corpo de Cristo, você também participará do consolo, do conforto que há em Cristo Jesus. Se por um lado há lutas e batalhas por causa da cruz de Cristo, do Evangelho, por outro lado há consolo, conforto e salvação, que é o nosso maior prêmio, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, nós podemos, com total certeza e clareza, consolar e confortar uns aos outros, mesmo nesse tempo de pandemia, em que estamos vendo muitos amigos partirem e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mesmo nesse tempo, nós podemos, com total clareza e certeza, confortar os irmãos. E quero lembrar um detalhe: consolação pela fé. É o que Paulo diz lá em Romanos. Todo consolo, todo conforto que o Espírito Santo nos dá é através da fé, que muitas das vezes olhamos e não vemos ainda nada mudar. Mas a fé é exatamente isso, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não estamos vendo, mas temos a certeza e a clareza de que eles acontecerão. Portanto, meus queridos irmãos, esta é a palavra
para essa noite. Confortemos, consolemos, encorajemos uns aos outros pela fé, sabendo que em Cristo nós temos total consolo, em Cristo temos total conforto, em Cristo temos a total vitória, ainda que isso não esteja à vista, aos olhos nus, mas pela fé recebemos e pela fé tomamos posse, e pela fé o Espírito Santo, ele alegra o nosso coração. Versículo 8, Paulo segue dizendo o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Perceba que Paulo coloca total confiança em Deus, e ele aqui compartilha de um episódio real que havia acontecido lá na Ásia, durante o seu ministério naquela região, e ele diz que a tribulação lá foi tão grande que eles acharam que ia morrer, né? Desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que confiemos não em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, querido, nessa hora de crise, de desemprego, né, salários sendo reduzidos, a nossa confiança é no Deus que ressuscita os mortos. E olha o que Paulo diz aí no versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo fala aí de livramento em 3 tempos. Livrou, passado. Livrará de tão grande morte. Aí é presente contínuo. Livra hoje e continuará livrando. Mas depois Paulo fala de um livramento lá no futuro, que ainda continuará a livrar-nos. Paulo tem total certeza de que Deus livrou ele lá no passado, Deus vai livrar no presente, e Deus livrará também no futuro. Então, queridos, a nossa fé precisa estar baseado no Deus que livra os mortos, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que consola os abatidos, que conforta os desanimados, que dá vida aos mortos. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e elas choravam a morte do seu irmão Lázaro, Jesus disse: Marta, não chores. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta foi a palavra que Deus deu através de Jesus, que era o Deus encarnado e estava ali naquele momento. Marta desalentada e Maria também, mas ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos irmãos, queridos amigos, nesse tempo de pandemia, um tempo tão obscuro, você precisa crer em Deus, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que dá vida aonde não há vida, no Deus que abre portas aonde não há portas abertas, num Deus que faz caminhos aonde não há caminhos. Que Deus abra o teu coração nessa noite a porta da fé. Se você ainda não crer em Jesus, e Ele abre os teus olhos espirituais e que você creia nessa palavra, no Deus que ressuscita os mortos. Se você está desanimado, desalentado, que a palavra de Deus nessa noite possa fortalecer o teu coração, abrir os olhos da fé e você seja consolado e confortado, sabendo que para Deus não haverá
nenhum impossível em todas as suas obras. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba essa palavra de consolo, de conforto, de que o Deus que ressuscita os mortos, ele fará qualquer coisa por você. Se você o buscar, se você colocar o teu coração em Deus e pedir a ele o consolo e o conforto, certamente ele fará. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um bom descanso, que o Espírito Santo de Deus possa consolar o teu coração. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser e Jesus não voltar. Deus te abençoe.